Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber aqui Guilherme Crispim, presidente executivo da BGD, e a gente vai falar dos 7 anos da associação no Brasil, como tudo começou e também conhecer a trajetória. Crispim, primeiro, muito obrigada por vir à nossa casa, né, para a gente bater esse papo tão gostoso que eu acredito que vai ser. Érica, eu que agradeço, é um prazer estar de novo aqui no canal Solar, né? Uma referência no nosso setor. E isso, né? Bater um papo, falar do mercado, dos 7 anos que a BGD completou recentemente, contar um pouco de por onde andei, enfim, acho que vai ser uma satisfação, sem dúvida. Com certeza, isso eu nem tenho dúvida. Crispim, antes da gente começar a falar de mercado, né, falar dos 7 anos, né, então cresceu junto com o mercado, acompanhou a expansão da energia solar e também de todas as outras fontes que compõem a geração distribuída no Brasil. Mas fala pra gente, quem é Guilherme Crispim? Fala quem te inspira, como que você começou a sua carreira? Bom, vamos lá. Guilherme Crispim é mineiro, do interior. Ao pão de queijo. Ao pão de queijo aqui, uma provocação, né? Eu vou tentar não atacá-lo até o final da entrevista, o que será muito difícil. Então, mineiro do interior de Minas, depois eu fui para o litoral de Minas, né? De onde é a família. É uma brincadeira, né? Obviamente. Sim, eu já... enfim, né? Falam que Minas só não é o estado perfeito porque faltou uma prainha. A gente, depois desse tema todo aí, dessa reorganização geográfica mundial, a gente está analisando algumas coisas. Entendi. Tudo bem, então. Pois enfim, eu me formei em economia, né, em Juiz de Fora, que a gente brinca muito, está muito próxima, talvez seja a cidade ali com mais acesso ao litoral, né? A gente tem ali uma discussão interna nossa, local, com relação a isso. Me formei em economia, já vão 25 anos, acabei uma vida sempre muito envolvido com o tema comercial, tive negócios, tive indústria, trabalhei muito tempo como representante comercial, rodei bastante, batendo de mercearia em mercearia, de porta em porta, com distribuição de alimento, biscoito, doce em compota, doce em barra, Nossa. Doce de leite. Coisa boa. Se não desse para vender, comia a produção, né? Então, tava tudo que certo. Também não é Que não é ruim. E aí rodei bastante, né? Por negócios distintos. Acabei, por opção e por gosto, indo para um tema do marketing. Então, fui fazer uma especialização na SPM no Rio também, já há algum tempo em marketing, porque percebia que isso era importante à época, né? Então, fui entender um pouco mais das ferramentas comerciais e de como que a gente poderia potencializar isso, né? E vejo, é interessante a gente olhar para tudo isso que está acontecendo hoje, né? O marketing continua marketing, mas numa outra esfera, né? Numa outra proposta, o marketing digital que está aí. Isso tem a ver com tudo também. Evoluiu, né? Com as tecnologias, redes sociais, teve que evoluir, né? Não tem como ficar parado. O marketing ele está em constante transformação. Eu diria que tudo está em constante transformação, né? Basta ver o nosso setor, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, mas a gente brinca, né? Falando dos 7 anos de novo da BGD, 7 anos, se você olhar, não é tanto tempo, né? Mas para o setor, para a tecnologia, para tudo que a gente viveu, nossa, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Sim. 7 anos parece uma vida, né? E Com certeza. Mas voltando, enfim, aí eu fui me entender um pouco dessa dinâmica, continuei, né, sempre com o tema comercial. Em 2005, 10 anos antes, eu saí de Juiz de Fora, eu fui para Vitória, no Espírito Santo, fiquei um tempo em Vitória, trabalhando na área de engenharia de uma empresa, né? Fui desenvolver a expansão da empresa no Espírito Santo, trabalhava com refratário, isolamento térmico na época, atendia Vale, ArcelorMittal, Petrobras, já grandes clientes ali. Fiquei um tempo em Vitória, fui para Belo Horizonte, morei na capital do meu estado, por algum tempo, também trabalhando nessa mesma área e tudo. Até que eu saí do país, tive um convite em 2011 para ir para fora
E foi interessante porque até então, até essa saída em 2011, minha história basicamente com a vida comercial, sempre comercializando alguma coisa, né? E a minha ida para fora foi para o Panamá. Eu fui trabalhar na área de sustentabilidade, naquela oportunidade da Odebrecht. E foi um aprendizado, porque também é uma venda, né? Também é uma... Você quando... e tinha um foco muito forte em projetos, principalmente projetos sociais, tinha um viés sustentável, mas também projetos sociais, né? Então, entender as demandas do entorno, dos atores que estão no entorno de uma grande obra, e a gente teve grandes obras ali, foi muito interessante, porque era também uma negociação, né? Você impacta muito quando você vai fazer um viaduto sobre o mar que vai contornar um casco antigo que é patrimônio da humanidade. Questões ambientais devem ser consideradas, né? Então, realmente, tem que ter muita negociação. Ambientais, sociais, você tem visões diferentes, você tem... De um lado, que é natural no processo, né? Pessoas que entendem que aquilo ali vai ser muito bom, pessoas que entendem que não, por conta de impactos, enfim. Então, foi um trabalho de conversar com os famosos stakeholders, né? Mas tentando preservar a nossa língua, com os famosos atores envolvidos, né? Governo, as empresas que estavam envolvidas, a comunidade que era impactada, e achar um caminho equilibrado, caminho do meio aí, para que todos pudessem entender. Isso me faz lembrar muito a 14300, né? Para que a gente chegasse num consenso que a gente consegue propor, colocar em prática. E assim, a gente entende que todo consenso não significa que todo mundo concorda, mas respeita. Nós precisamos mudar o projeto, por exemplo. Né? Havia um projeto inicial e que nas discussões e na conversa e nas negociações com as partes, ele precisou ser mudado. E acho que esse é o ponto. Né? Então foi uma vivência muito boa, porque eu precisei entender muito os lados, as pessoas, as visões, né? E também dialogar. Então, aprendi bastante. E num país que não é o seu, né? Num país que não é o seu... Isso faz a diferença também, né? Questões culturais. Uma cultura que não é a sua, você é visto de alguma maneira como colonizador ali, porque você está chegando de fora e está querendo propor ou impor de certa forma, né, na visão de algumas ideias. Foi uma escola. Imagino. Foi. Mas isso me levou, chegando, né, para a gente não ir tão longe na história do Guilherme, fique à vontade, num dado momento, em alguns projetos, havia também uma discussão sobre a questão sustentável, né, sobre sustentabilidade. Sim. Então a gente tinha projetos que eram distantes dos grandes centros. Esse que eu estou te comentando era na cidade do Panamá, né? Mas a gente tinha projetos que eram rodovias, a gente tinha projetos que eram hidrelétricas até, e que eram lugares sem acesso, né, ou distante de cidades. Sim. E nós tínhamos que montar os acampamentos, né, administrativos e tudo para fazer aquela obra. E eu, às vezes, olhava e falava assim, nossa, a gente está gerando energia para aquele local que não tem energia, ou que a energia às vezes não chegava, com geradores a diesel, né? E eu falava, deve ter uma solução melhor. Isso ali em 2013, mais ou menos. E eu pensava, nossa, deve ter uma solução melhor do que isso. E foi aí onde eu comecei a entender um pouco da fotovoltaica, né? Não, olha, se você gerar por solar, armazenar, você tem uma solução. Você tem uma solução. Ou mesmo um consumo imediato, enfim. Então, comecei a querer entender o que a gente tinha como oportunidade naquele contexto. Em 2014, por uma questão do projeto que eu estava, que era a expansão do aeroporto de Tocumen, que é o aeroporto da cidade do Panamá, era um projeto fantástico, gigantesco, está completado até, o projeto parou. Questões políticas lá também, e tudo, enfim, né? E eu fiquei naquela questão da própria organização de, olha, o projeto parou, ou você vai para algum outro lugar, ou você tem que voltar para o Brasil,
não faz sentido tê-lo aqui nesse projeto. A gente custa, o profissional custa, sem ter o projeto. E aí, por uma decisão pessoal, eu falei, não, eu estava num ciclo, completando um ciclo, eu tenho um casal de filhos, eles estavam estudando, aprendendo uma outra língua, que no caso era o inglês, já tinham contato com o espanhol, eu falei, não, eu quero sedimentar isso. Aí era um projeto pessoal. E eu fiz a opção de sair da empresa. Né? Então, em 2014, coincidentemente, a discussão que foi de Lava Jato, que a gente sabe, eu estava saindo ali, eu pude observar isso depois de fora, e entendo hoje que não ficaria. Eu acho que tem um amigo chileno que disse, olha, Deus faz as coisas no momento exato, no momento correto. Sim. Você saiu e depois, de alguma maneira, o castelo ruiu ali, né? Enfim. E aí eu coloquei uma empresa lá chamada S2, Soluções Sustentáveis. E eu falei, opa, é aqui que eu vou, né? Já aprendi. Já tinha alguns conhecimentos, né? Já tinha pesquisado bastante sobre a questão da sustentabilidade, já tinha como colocar em prática. E vinha o tema muito forte das energias renováveis, né? Eu já via isso acontecer na América Central, né? Muito em função também de uma influência espanhola, né? Então a Espanha já vinha com algumas atividades e tendências nesse sentido, e por uma questão cultural, né, eles são muito ligados ali ao que está acontecendo na Espanha, principalmente, né, eu comecei a perceber. E pesquisando, cheguei numa empresa espanhola que fabricava vidros fotovoltaicos. Então, assim, a fotovoltaica, naquela época, já era um tema relativamente novo. Se a gente for falar dos módulos, de potência de módulo naquela época, Érica, a gente está falando assim de módulos de 180 watts pico. E você falava, uau, 180 watts pico. O que é um 180 hoje, né? Não tem, né? Comparado com 600, até 700, então. Não tem, né? Então, assim, né? E eu fiquei curioso com aquilo ali. E o Panamá, por uma característica arquitetônica, os edifícios têm 50 pisos, 60 pisos em vidro, né? E um calor surreal, né? Uma luminosidade assim, tá ali na linha do Equador praticamente, né? Então eu falei, caramba, esse negócio pode ser algo interessante para as construções aqui. E eu mergulhei nisso, fui ser o distribuidor da empresa, que no caso na época era a Onyx Solar, ainda existe hoje, no Panamá. E acabei também me envolvendo mais, trabalhei como country manager de uma empresa chamada Enertiva, que era da América Central. Então, entrei no mundo de energias renováveis aí em 2014, final de 13, 14, nesse momento, né? 13 eu entendi, 14 eu estava com o meu negócio no Panamá. Bom, chegou 2015, eu tive um convite para voltar para o Brasil. Na verdade, eu ia fazer uma pequena escala ainda num projeto na Bolívia de uma construtora, um projeto grande, de uma fábrica de cimentos. E a empresa que eu voltei, eu falei, olha, eu acho legal, mas eu gostaria da gente startar isso e colocar dentro dessa empresa uma área de energia renovável, porque vai acontecer isso, isso e isso no Brasil. E foi assim, né? Então eu volto para o Brasil no final de 2015 e vim trabalhar nessa empresa que a sede era em Goiânia, mas que tinha projetos no Brasil inteiro, projetos de infra, né, portos, fábricas e tudo, e a gente tinha uma unidade de negócio nascendo, que foi a Live Energia, ali em final de 15, início de 16. E aí foi onde eu entrei no solar no Brasil, estava começando a acontecer, né? Coincidentemente, em 2015, né? Acho que eu estava voltando para o Brasil, mais ou menos nessa data, quando a ABGD estava nascendo. 28 de setembro, né? 28 de setembro. Coincidentemente, foi finalzinho de setembro que eu cheguei, família veio um pouco depois, que os meninos estavam acabando o tema de escola lá. Coincidências da vida, né? Sim. E a gente foi se encontrar... pontos, né? E a gente foi se encontrar logo ali na frente, né? Em 2016, eu participei de um evento em Natal, da Casa dos Ventos, e eu conheci o Carlos, evangelista, ali naquela oportunidade. O Carlos tinha acabado de começar junto com um grupo, né, de empreendedores ABGD, e
começamos a conversar, eu estava começando com a Live também, enfim, então, acho que todo mundo, né? Canal Solar de quando é, Érica? Aí eu fazendo papel do repórter. Não, tá ótimo. Faz uns 4 anos a gente comemorou esse ano. Então. E assim, a gente até comenta, né? Eu acho que todo mundo no mercado tem essa sensação que a pandemia fez com que o tempo mudasse um pouco, né? De tipo, expandisse. Então, faz anos. Eu tenho aqui de casa 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio de canal solar. E eu já acho que eu já tô aí uns 4, 5 anos no setor de energia. Mas dá essa sensação. Dá essa sensação. E muita coisa aconteceu durante a pandemia, né? A gente viu aí a energia solar se destacando, as tecnologias novas, as aplicações novas, mudança regulatória. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas antes eu queria entender como que era o cenário em 2015. Como que a energia solar estava aqui no Brasil? Hoje a gente já está com mais de 13 GB, né? Mas naquela época, como que era? Contextualiza aqui pra gente. Então, claro, em função de tudo isso, né? Em função deste momento, eu fui olhar para os números, né? Eu tenho olhado para os números, a gente tem rodado o Brasil falando da GD, falando da geração própria de energia, né? No dia 28 de setembro de 2015, no dia da fundação da BGD, o mercado de geração distribuída no Brasil acumulado, ou seja, de 17 de abril de 2012, que é quando nasce a 482. A 482. Só fazer um parênteses, não é que o setor solar, ou energia solar no Brasil, começou a acontecer de 17 de abril de 2012, né? Lógico, a gente tem projetos. Recentemente mesmo, a Universidade Federal de Santa Catarina fez ali a 25 matéria, anos, 25 a gente até divulgou aqui. Isso. A gente tem uma websérie também, está disponível aqui no YouTube, a gente pode até deixar o link aqui para o pessoal assistir. A BGD participa, assim como outras associações, que mostra que já havia instalações off-grid, havia instalações de pesquisa e desenvolvimento. A Universidade de Santa Catarina é um exemplo delas. Sim, então, só para deixar... a solar no Brasil começou... ou a GD no Brasil começou a existir, não, já tinham projetos e tudo, mas olhando como geração distribuída, marco legal, referência histórica, verdade, vocês fizeram agora, né? Sim, em abril, aí são os 10 anos. Então, olhando ali, ou seja, a gente está falando de 3 anos de GD, né? Em 28 de setembro de 2015, nós tínhamos 13 megas acumulados. Nossa! 13 megas. 13 megas. Então, se a gente falar, e agora? Né? Para a gente ficar na grandeza do número, né? 13 gigas, né? 13,4 gigas. Muito, né? É muito. Eu sempre brinco nas minhas falas e palestras que a gente acaba se encontrando com o pessoal da EPE, que eles erraram, né? As previsões. Né? Mas que bom, né? Que erraram então, para menos. Eu falo, olha, mas não se sintam culpados. Ninguém acertaria. É porque ninguém... Fatores assim que... Você não dá pra... A China apostando no mercado brasileiro, vindo para cá. O mercado... E aí não errou aqui no Brasil. O mercado global errou o número desse crescimento. Sim. Né? Das renováveis e tal e tudo. É difícil mesmo, porque ele é progressão geométrica. Né? Então, voltando ali nos 13 megas... Naquele momento, e no momento que nasce a BGD, você tinha um número muito menor de integradores, um número muito menor de empresas distribuidoras, um número muito menor de fabricantes no Brasil. Tudo era menor. Né? Na medida que as coisas vão acontecendo, né? Em 2015 a gente vem com a 687. Sim, que já ajudou e aí trouxe mais pessoas para o mercado. A 687 é um divisor de águas, é uma virada de chave. Né? Porque ela traz novos modelos de negócio. Ela melhora a possibilidade. Então, você tem uma 687 que chega. Você tem as pessoas, as empresas, os comércios, que começam... Aí a gente vai voltar um pouquinho lá no marketing. Né?
Eu me lembro do marketing falava assim, você tem os perfis de público, né? Você tem aquele que é o inovador, né? O inovador sai uma tecnologia, ele nem espera para ver, né? Em Minas Gerais não vai funcionar muito isso não, porque o pessoal é muito desconfiado, vai levar mais tempo mesmo. Mas Minas Gerais está na frente, né? Mas por conta dos modelos. Eu falo que Minas, eu usava um termo que eu precisei mudar, porque era a tempestade perfeita. Como tempestade perfeita é um termo forte, eu falo que são os fatores condicionantes mais apropriados, né? Mineiro diria, o mineiro raiz falou que Minas é bom demais. Por isso que também tudo tá lá. E dentro dos modelos possíveis, né? Você precisa estar dentro de uma mesma distribuidora. Vamos falar um pouquinho das nossas regras. Você está dentro de uma mesma distribuidora praticamente em Minas Gerais inteira. Certo? Porque, por exemplo, São Paulo tem o grupo CPFL, só que dentro do grupo CPFL tem muitas, né? Exato. Então você dificulta ali. Já começou, né? Já começa. Por exemplo, se a gente está aqui gravando aqui com vocês em Campinas. Se você for aqui próximo, de uma cidade próxima, às vezes, né? Já é outra. Tem a Electro que está aqui, né? Exato. Já muda. Então, eu acho que Valinhos, por exemplo, já é outra. Então, vamos por hipótese imaginar. Eu tenho a minha casa, terreno que for, está em Campinas, e eu tenho um escritório em Valinhos. O que acontece demais? Já não posso. Já não dá para fazer a ideia da compensação. Então, Minas, você tem espaço, você tem uma insolação muito boa, principalmente no norte de Minas, né? Naquela região ali que vem descendo ali, a região central, Bahia e tudo, né? Uhum. E aí você tem espaço, você tem terra acessível, barata, preço. Então, assim, e você tem o primeiro estado que diz, olha, tudo bem, pode fazer os 5 megas aqui que eu vou permitir todos os benefícios fiscais e tudo. Então, realmente não tem foi como, uma visão, né? Foi uma percepção de que a coisa ia acontecer dessa forma. Então, cresceu muito em função disso. Então, a gente começa a atrair os olhares, né, ali naquele determinado momento para o que estava acontecendo no Brasil. E outro fato que eu acho super interessante, Érica, estão falando dos 13 megas, né? Mas então vamos para o meio do caminho da história da GD no Brasil, né? Vamos para 2017. Então, que é os 5 anos, né? Dos 10 agora. Uhum. Quanto que tínhamos em 2017? Fechou 2017 com quanto? Que você fala, agora explodiu. Sem dúvida, saímos de 13 para 200 megas. Mas eu estou falando no meio do caminho de 200 megas de geração distribuída acumulada. Se a gente olhar para a foto de agora... Ninguém imaginava. Nós fizemos nos 5 primeiros anos 200 megas. Nós fizemos nos 5 anos subsequentes, ou seja, do 6º ao 10º agora, 13,2 gigas. De novo, como é que você acerta esse número? Não dá. Não dá. É igual jogar na Mega Sena. Eu fico vendo as discussões, por exemplo, sobre número de integradores, né? Eu acho que a gente está... trabalhando num mundo hipotético, né? A gente fala hoje em 25 mil. Eu acho que é bem mais, viu? Então. E a gente hoje não tem como controlar, né? Não tem como você puxar e falar, vamos ver aqui o banco de dados de integradores, né? Tem algumas empresas que têm ali os registros, mas não tem como calcular. Mas a gente até fez um levantamento, a gente fez recentemente uma matéria falando a geração de empregos acumulado, porque não é só integrador, né? Não. Como você mesmo disse, é marketing, tem que fazer a comunicação, tem que ter o atendimento comercial, tem que ter o pós-venda, tem que ter o administrativo para gerenciar. Então, a fonte solar, além de ela trazer a sustentabilidade, ela cria também, ajuda a contribuir na receita do país. Érica, é muito legal esse papo solar, porque, e de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O que eu acho incrível da geração própria de energia, da GD, em 2002 eu estava na área acadêmica e tudo, né? Eu era coordenador de curso em faculdade e tudo mais, e eu fui fazer o meu mestrado para entender também mais dessa, né? Sempre tentando entender um pouco de onde eu estava, né? E eu escrevi à época sobre arranjos produtivos locais, os famosos APLs. Peguei o caso do norte da Itália para entender, que foi uma das regiões que mais prosperou na Itália, foi o norte, em função dos APLs. E o que são os APLs? O que são os arranjos produtivos locais? Os arranjos produtivos locais são, eu pego uma determinada aptidão, né? No caso eu fiz um estudo de caso sobre a indústria moveleira de Ubá,
que estava próximo ali a Juiz de Fora, próximo ao litoral de Minas, né? e tinham 417 empresas do setor moveleiro em Ubá, que é uma cidade que tem 100 mil habitantes. Na verdade, como diria um amigo meu que é de Ubá, na Grande Ubá, no Principado. Né? Então é Ubá, Rodeiro... Na Grande Ubá. Não, enfim, várias pequenas cidades nesse entorno. E é o que você está dizendo. Aí nasceu indústrias... Eu fui trabalhar, inclusive, no setor de embalagem. E aí você tem de tudo, né? Transporte, enfim. E, historicamente, naquela região, você tinha duas empresas grandes. Uma que é até conhecida até hoje, que é a Itatiaia Móveis, e você tinha uma outra indústria grande. E essa uma das duas quebrou. E ela tinha 400, 500 funcionários. Esses funcionários saíram, se juntaram e foram montando pequenas indústrias. Então, um que tinha aptidão para fazer cama foi fazer cama, o que tinha aptidão para fazer armário foi fazer armário, cômodo, e por aí foi. E aí foi a história, o APL nasceu assim. Na verdade, o que a gente chama de APL hoje nasceu assim. Qual a grande vantagem de você pulverizar um setor? Né? Qual a grande vantagem de você ter 400 empresas em vez de uma? Que foi o caso, né? Desta uma, sim, surgiram anos depois várias. Então, a região se tornou muito mais rica, a região se tornou muito mais segura financeiramente, equilibrada financeiramente, porque é natural em qualquer processo comercial, industrial que for, que empresas nasçam e que empresas em algum momento vão deixar de existir. Sim. Né? Só que quando você tem, pegando esse mesmo exemplo de novo, quando você tem 400 empresas e você tem uma mortalidade de 15 delas por ano, você pode ter certeza que vão nascer 15, 20, 30. Sim. Então, aquele ambiente ele fica equilibrado. A grosso modo, ou muito próximo, é o que eu vejo com a geração distribuída. Sabe? Então, eu não tenho hoje, né, falando do setor energético no Brasil, a dependência de ter uma grande usina, né? A nossa referência emocional do setor elétrico, eu diria, é Itaipu, né? A gente completa, a gente está esperando, né? Já deixando o briefing aqui, viu? O release já o release pronto. Dos 14 gigas, eu tenho certeza. Escreve aí, né? Hoje, na hora que a GD bater 14 gigas, vamos dizer, alcançamos uma Itaipu, porque é a nossa história mundo, e tudo, né? Só que veja, a gente teve uma Itaipu, com um grupo ali de empresas e tal, ótimo que tivemos, fundamental, mas o quanto eu consegui dividir desse resultado? Falo dividir de negócios e tudo e tal, muito pouco, porque está concentrado. Sim. O setor elétrico ainda é concentrado. A hora que eu trago uma geração distribuída, uma geração própria de energia, eu vou sacudir esse mercado. Bem mais pessoas participando. Mais empresa, mais pessoa que você falou. Então, você tem um canal solar que vem propor a sua iniciativa, você tem empresas de serviço, né? Capa da última revista de vocês aí, sim, empresas que estão trabalhando com OIM, limpeza que é um modelo de negócio que só cresce, porque a usina tem mais de 20 anos de durabilidade, a gente tem que fazer uma manutenção. E dá diferença, dá diferença significativa, é um negócio. Você vai ter empresas que vão pensar em financiamento, você vai ter empresas de software, você vai ter empresas de monitoramento, e aí o céu é o limite, né? Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além, né? É isso, só que dividido, só que democrático, só que muitos podem participar, né? Então eu acho que essa é a grande... No final, é a grande entrega da geração própria de energia, né? Tem a ver com democratização, no meu entendimento, tem a ver com independência, tem a ver com liberdade de escolha. Então, a gente olhar para o que está vindo, o que está sendo proposto como conceito no mundo, né? Com certeza. E a gente pega aí algumas referências no mundo, né? O Brasil, comparado à Europa, comparado ao mercado chinês, não está mais engatinhando, né? Alguns tempos atrás a gente fala, hoje já está andando, né? Já está ali apoiando alguns móveis, vamos colocar dessa forma, mas logo mais já vai conseguir correr. Porque a gente vê essa expansão. Eu tiro por mim, quando eu entrei aqui no canal solar, a gente fazia matérias de 1 dígito de potência instalada, né? Hoje a gente passou da casa aí dos 2, acredito para chegar nos 3 vai demorar, né? A gente concorda com isso, mas não tanto quando a gente fala de potência acumulada,
geração distribuída e a centralizada. E aí eu queria explorar com você essa parte de como que o mercado tem se demonstrado cada vez mais forte. Você acabou de falar, é um mercado pulverizado. A gente tem diversas distribuidoras e a gente tem muita presença de investidores também na geração distribuída. Pensando em grandes usinas, a gente tem a geração centralizada, mas a geração distribuída ela não atrai só residência, né? Ela atrai indústria, comércio. Como que você vê isso nos próximos, até o final do ano, isso acontecendo, ainda mais que a gente tem aí o fator lei 14.300, né? Que é uma corrida atrás do ouro, né? Atrás do sol. Atrás do sol, a corrida ao sol que a gente tem falado muito. Eu gosto da história, né? Você já deve ter percebido, porque a história ensina. Lembra do... Você não vai lembrar, você é nova. Mas tudo bem. Ai, obrigada. Você ouviu falar, lembra quando você ouviu falar do bug do milênio? 2000? Lembro. Não, Não, eu tava ali. Tudo bem, vai. 99, 2000, a sensação que a gente tinha era que o mundo ia acabar, Sim, né? Ia reiniciar os computadores, ia acontecer tudo. Isso. Paulinho Mosca fez aquela música, né? Meu amor, o que você faz... Tu tem certeza, né? Que foi 99, porque 2000 o mundo acaba. E o mundo não acabou, né? Aí a Adriana Calcanhoto fala isso também na música dela, né? E o mundo não se acabou, né? Eu vejo da mesma forma, Érica. Assim, a gente vai continuar crescendo, já indo de trás para frente, né? Da tua pergunta da 14.300. Até porque a 14.300 a gente está ainda nessa discussão Caverna do Dragão, que a gente não acha saída para dizer, olha, por favor, meu amigo Sandoval, ANEEL, vamos regular isso, Sim. Vamos fechar esse ciclo fundamental para o setor. Acho que a gente avançou bastante, né? Eu vejo da agência, de fato, de verdade, o interesse em acabar, finalizar os pontos que estão em aberto, mas a gente, de fato, precisa finalizar isso, né? É só um ponto, antes, então, já que você tocou no assunto, a gente teve aí a divulgação de uma nota técnica. Semana passada, inclusive, estava na pauta da ANEEL, né? Eu acompanho ali, se eu não estou em salvo engano, toda terça ou toda quarta. Eu não acompanho porque você acompanha e quando você coloca alguma coisa eu leio. Entendeu? Perfeito, é esse o objetivo. Por favor, não deixe de acompanhar. Pode deixar. E aí, na hora que começou a reunião, aí já falou, item do 3 ao tanto, a gente não vai fazer. E aí caiu a pauta da discussão da nota técnica, que precisa se finalizar ela, né? O relator, agora eu não vou lembrar exatamente quem é o relator da nota, porque ele teve algumas mudanças. Mas não apresentou, com isso não se abriu-se a consulta pública, com isso a valoração dos benefícios, que já passou do prazo também. Já passou o prazo, era 6 de julho. Porque você, enfim, 6 com e aí, a grande preocupação é isso, né? Quando que a ANEEL vai fazer essa valoração? E o limbo regulatório que a gente está de argumento de muitas das distribuidoras de dizer, olha, eu não faço tal coisa, eu não posso fazer porque você ainda não foi regulado. A gente também tem recebendo muitos comentários, vários leitores nossos perguntando, e assim, infelizmente está indefinido. A distribuidora pode colocar ali e aí a gente entra numa outra discussão. A lei está valendo, era para fazer, mas vão usar esse argumento. Aí a gente acaba sempre no mesmo espaço de discussão, que é o espaço jurídico, legal. E é ruim, né? Quando você fica nessa seara, né? E um dos grandes pontos, né, Érica, que a gente colocou quando a 14.300 finalmente temos a tal da segurança jurídica. E aí você fala assim, temos. Será? Entende? Então, assim, ponto tomado. Nós precisamos, sim, finalizar a 14.300 com essas discussões, né, para que a gente avance. Agora, entrando, talvez aí... Então, esse é um parêntese. E isso vai acontecer porque isso tem que acontecer. Não tem outra forma, não tem maneira mais... Não tem. E acontecido? Acontecido, a geração distribuída continua crescendo. Por que eu acredito nisso? O que eu tenho dito também bastante nas minhas andanças nesse país. Porque a lógica está do nosso lado. Qual que é a lógica? A lógica é a lógica da mobilidade elétrica, que já chegou, que está chegando aí, que vem muito forte. Sim. Né? Não só aqui no Brasil, no mundo todo. É um movimento que não tem como você parar ele, né? Eu vim para cá agora, eu peguei um Uber, né, que é um modelo novo de tudo que a gente está vivendo nesse mundo novo, e ele era um Uber híbrido.
E eu vim conversando com a pessoa que me trouxe, né? E eu falei, e aí? Ele falou, excelente, ótimo. Ele ainda é um carro sem ser... palavras dele, hein? Sem ser plug-in. Ele é o que recarga. De regeneração, mas está excelente. Eu estou fazendo 24 km por litro. Vou te contar, eu tenho um Volvo híbrido em casa. E a diferença, ele é recharge, então a gente consegue carregar ele. Infelizmente, ainda a gente tem um empecilho ali do condomínio predial, então eu não consigo ter, né, por questões de assembleia e tudo mais. Mas é impressionante quando você vai à praia, porque você desce a serra e ele tem aquela restauração. Você chega na praia e fica andando só na bateria. Isso porque a autonomia dele é 40, 50 quilômetros, não é algo muito grande. Imagina um carro elétrico que tem 400. Então, e vai ser o mesmo processo do que a gente viu acontecer na GD. Sim. Né? Na proporcionalidade vai acontecer. Hoje a gente fala, mas não dá para ir para... Daqui a pouco dá. Daqui a pouco vai ter pontos de recarga rápida, tudo isso que a gente vê hoje como um entrave, entre aspas, isso vai ser resolvido. Então vamos pensar na mobilidade elétrica e como é que ela anda com a geração distribuída. Ela anda de mão dada. Você já está pensando aí, olha o teu relato, você disse, olha, é que não dá para eu carregar. Você já está tentando ver uma forma. É possível, não sei, mas é possível que você fale assim, olha, deixa eu ir para um outro lugar onde eu posso ter um sistema fotovoltaico e recarregar meu próprio carro. Sim. Eu cogitei ali um carport que eu acho maravilhoso no condomínio e ajudar o condomínio. Não vai dar. Mas já é uma situação, sim, já é uma condição. Sim. Então agora você imagina o seguinte, quem tem? Então eu tenho uma casa, né? E muitos têm uma casa. E eu, puxa, tudo bem, o carro elétrico ele custa, tá? O nosso smartphone um dia custou bastante também, ele tornou acessível para todo mundo. Todo mundo hoje tem um smartphone. Exato. Tá? Pode ser que nem todos tenham esse último modelo, que é o preço de um carro, mas a gente tem um smartphone e nós vamos ter um sistema fotovoltaico. Né? Me lembro também, vamos pegar outro exemplo, as TVs, né, de plasma, né? Nem tem mais. Nossa, né? Lembra? Nossa, teve um amigo que eu vi uma Copa do Mundo 2006, que ele me convidou, vem que aqui em casa tem uma TV de plasma. Eu tirei foto com a TV. Né? Se fosse hoje, tirava e postava. Eu acho que eu tinha uma TV de tubo aí. Não, era tubo. A minha era... Algumas crianças acho que devem falar, o que é isso, né? Então, vamos considerar... Então, vai tornar acessível. O carro vai se tornar acessível. A mobilidade elétrica vai se tornar acessível. Ela vai acontecer. A hora que isso começa a acontecer, eu, por natureza própria, eu vou querer carregar essa patinete, essa moto, ou esse carro, o que for, com o meu sistema. Eu não vou querer parar, eu preciso ter alguma coisa que carregue dentro. Mas se eu carrego da tomada, puxa, não faz sentido, eu podia estar carregando esse carro muito mais barato. Então, Érica, a GD vai continuar crescendo. E vem o armazenamento. Esse daí... E vem o armazenamento. O armazenamento, essa frase eu tenho dado mérito, com muito pesar, mas eu tenho que dar um mérito, ao meu amigo Gustavo Buiatti, que diz o seguinte, olha, o armazenamento vai ser para o setor elétrico o que o smartphone foi para as telecomunicações. É uma virada também. Sim, nossa, telefone fixo. Né? E o que a gente tudo faz hoje nele, né? É o banco, é a alocação do carro, é tudo, né? Tudo. É o e-título, enfim, tá tudo ali, né? Tudo. Então, essa foi a virada. O armazenamento vai ser a virada também, né? Porque você vai controlar a sua energia. Então, você vai gerar, você vai abastecer o teu carro e você vai abastecer a tua vida. Nós estamos cada vez mais eletrificados na vida. Até um ponto interessante, agora que você tocou, queria explorar. A gente tem aí, recentemente, do grupo Canal Solar, não sei se você já viu, a gente tem aí o site Canal VE, que é um canal de veículos elétricos, né? A gente está aí sendo capitaneado pelo Rubens, que é o jornalista, e ele fez uma matéria falando que um veículo elétrico, ele gasta menos do que um chuveiro durante um mês para uma residência de 4 pessoas. E ontem eu estava discutindo aqui sobre mercado, né, com várias pessoas do setor, falando sobre a possibilidade do carro elétrico também abastecer a casa. Vai acontecer. E aí você comentou, na Europa isso já é realidade, já tem regulamentação para isso. E mais um ponto que é para acelerar ainda mais a mobilidade é que a Europa meio que dita aí, né, o que acontece ali da linha para cima.
baixo, que não é tropical dito mundo, né? Eu não lembro quem disse isso, que é lá em cima que acontecem as coisas, dentro do mapa. Como que as montadoras também, pensando que não vai ter mais fabricação de carros a combustão, ou é híbrido ou é 100% elétrico, isso também vai ajudar aqui o Brasil, mesmo que a gente pense que sempre o Brasil demora um pouco para chegar, mas a gente tem visto aí com a energia solar que está diferente, né? Não está demorando tanto assim. Érica, nós temos novamente uma grande oportunidade nesse rearranjo global, onde a energia se tornou a bola da vez. Essa é a discussão da vez. O que está acontecendo hoje na Europa, a discussão em função da guerra, é energia. E o Brasil, né, eu entendo que a sua pergunta foi sobre a mobilidade e sobre o carro elétrico, mas é porque o pano de fundo de tudo isso é a energia. Sim. Né? Então, tudo acontece, não tem como acontecer sem energia. Não. Perdoe-me, mas nas minhas andanças e a minha fala, a palestra tem sido energia, o óbvio oculto. Que ela é tão óbvia que olha o nosso entorno aqui agora, né? Que a gente não se dá conta, a gente não percebe. A gente está vivendo um momento eleitoral agora, fazendo um parênteses, que nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, que são as pautas fortes ali. Sim. Sem energia, nada disso acontece. Sem energia não acontece segurança, sem energia não acontece saúde, sem energia não acontece educação. Então, para que tudo isso aconteça, eu preciso ter energia. E o Brasil tem uma grande oportunidade, porque a gente consegue gerar energia do que quase você imaginar. Né? Então, assim, nós temos uma eólica, falando de renovável, fortíssima, e isso onshore. Nós estamos indo para o offshore agora, né? E um país que quase não tem litoral. Né? 8.000 e alguns quilômetros. Só Minas que não tem ainda. Desnecessário. Provocação. Isso foi provocação. Essa parte nós vamos editar, viu? Não, a gente pega... Deixa. Não, pode deixar. Mas a gente vai resolver isso daí, viu? Então, pensa que a gente pode, por essa questão da eólica, biomassa e biogás, sim. Né? Porque na medida que você tem 220 milhões de habitantes, você vai gerar resíduo. E isso é um problema. Sim, a gente tem que resolver uma solução e usar dessa solução também para a gente ganhar. Crispim, o assunto tá muito bom, mas eu vou chamar para um rápido intervalo. Por favor. Porque minha produção já está me apontando ali, já tem o cronômetro ali pra gente. Então a gente vai voltar daqui a pouco e continuar sobre essa discussão das renováveis e também muito mais sobre o mercado. Fica aí. Não sai, não. Meu nome é Hernandes Freitas, eu realizei um curso no Canal Solar, um curso avançado de projetos de geração distribuída até 5 MW, apesar de estar inserido já na área há bastante tempo. É um curso que me deu uma visão totalmente nova de mercado e até técnica também. Eu já atuo na área, mas é um curso que tem professores altamente qualificados. A entrega deles, a atenção deles no modo online é muito bom. Cria um grupo de WhatsApp também, para poder fazer essa interação com o aluno ali. Então eu saí do curso com uma visão completamente diferente e creio que vou fazer e realizar mais cursos, porque realmente me elevou o patamar e me deu uma visão de mercado totalmente diferente do que eu tinha. Fala, pessoal, voltando aqui, a gente vai continuar a nossa discussão sobre energia, né? A importância, a gente vê aí o óbvio não oculto. Gostei dessa frase, viu? Não, o óbvio oculto. O óbvio oculto, exato. Ainda bem que você me corrigiu, senão eu já ia começar a te dar crédito com uma frase que não era tão assim. E continua falando pra gente, Crispim, como que a energia você vê fundamental, né? A gente tá aqui, a gente tá no estúdio iluminação, a gente tem iluminação aqui, que ninguém tá vendo, mas é os bastidores, as câmeras também, a TV, microfone. Como que é tudo isso na sua visão? Historicamente, a história de novo, os países, as civilizações que mais prosperaram, elas não prosperaram em função da sua capacidade bélica. Elas prosperaram em função da sua capacidade energética. Né? A energia está ligada diretamente à questão do bem-estar, do desenvolvimento. Nós temos, inclusive, uma discussão hoje sobre essa carência energética ligada ao não desenvolvimento. Né? Existem muitos trabalhos nesse sentido mostrando isso. Né?
Se a gente for pegar também a história da humanidade, a gente começa os saltos que a gente tem, né, os momentos da humanidade que você fala, puxa, né, aqui é um referencial, o momento que o homem domina o fogo, fonte de energia. Que o ser humano, né, domina o fogo, ele domina a energia, né? Ele já não dependia mais de ter, ele conseguia, então aquilo mudou por questão das mudanças civilizatórias, de população e tal, porque eu já não precisava ir para tal lugar, porque eu tinha domínio daquele processo. As grandes navegações, né? O novo mundo que a gente fala, ele aconteceu porque eu consegui controlar os ventos, eu usei a energia dos ventos para ir para algum lugar. Sim. Né? E aí deu para ir, porque senão não tinha jeito de ir. Como. Então um novo controle da energia. Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, que a gente fala tanto, o que foi isso? Foi um melhor uso do processo de industrialização e do processo energético na base. Né? Eu tinha mais capacidade de produção porque eu comecei a dominar melhor a energia. Então, está muito ligado, é que a gente não percebe essas coisas, né? A gente não consegue olhar para isso. E isso tem cada vez mais impactado e chegado na nossa vida, né? A gente tem consumido cada vez mais energia, né? Da forma como a gente conhece, né? Coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Meses atrás acabou o gás lá em casa e na iminência de acabar o gás, a minha esposa estava fazendo um bolo e se acabasse o gás o bolo murchava e logicamente eu ia ser o culpado daquilo tudo ali, Com certeza. Não tem a menor dúvida. Então, em pânico, eu fui buscar gás e aí eu liguei pro meu vizinho, falei, Thiago, cara, pelo amor de Deus, me salva, que acho que é um domingo, e aí tem um tema interessante do meu fornecedor de gás. Eu tô sem gás, você tem um botijão para me emprestar? Amanhã eu te devolvo. Guilherme, aqui em casa é tudo elétrico, eu não tenho gás. É isso que eu ia falar, o forno elétrico, ele ajuda lá em casa, elétrico também. Não, a panela de arroz elétrica foi a minha libertação, foi o meu movimento. E a airfryer? Não, a airfryer minha já se pagou, Érica, 32 vezes. Payback de um mês. Não, a airfryer minha, ela já viu peixe de praia? Que você tenta fazer igual em casa e não consegue, porque ela tá curada. A minha airfryer tá curada. Sabe, ela tem a batata frita que a minha airfryer faz, nem o McDonald's. Esquece. Uau. Então não tinha gás. Não vou entrar no tema do bolo, que é um tema muito particular, pessoal. Eu acho que os nossos ouvintes não precisam, né, ter esse relato. Mas, e na minha conversa com o meu fornecedor de gás, eu falei, seu Zé Carlos, e aí, como é que tá? Porque veio o sistema do gás encanado agora, impactou muito para você e tudo. Ele disse, olha, sempre impacta um pouco, mas eu já vinha sendo impactado. Eu falei, como assim? Ele falou assim, as pessoas estão cozinhando cada vez menos com gás, cada vez mais com equipamentos elétricos. Eu falei, opa, tem um movimento acontecendo aí. Olha só a eletrificação. Então a gente estava falando aqui do carro elétrico, da bateria e tudo mais e tal. A nossa vida está se tornando elétrica. Às 16h30 da tarde, todos nós que estamos aqui, nós que estamos aparecendo, os nossos amigos que estão atrás dos bastidores, né, aqui, por volta das 4h30, se ninguém carregar o celular começa a dar 12% de bateria. Verdade. Você não conversa mais com aquela pessoa. Ela está num outro mundo, ela está em transe, porque ela tem 12% de bateria. O sentimento dela é que a vida dela vai acabar ali, entende? Então, assim, o óbvio oculto, Érica, tá no nosso dia a dia. E isso ajuda a geração distribuída. Total. Junta a carga. Total. Esse é o ponto. Por isso, quando eu disse ali atrás, que a lógica estava do nosso lado, é isso que eu estou dizendo, né? Porque essas coisas que estão no nosso entorno, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, a airfryer, a panela de arroz, o forno elétrico, a TV, né, tudo, a Copa do Mundo que vem aí, a gente vai assistir essa Copa do Mundo como, gente? A gente vai assistir essa Copa do Mundo em casa, enfim. Gelando uma bebida que a gente gosta de beber enquanto assiste um jogo. Tá vendo? Tá tudo aí. E aí alguém vai dizer o seguinte, olha, você pode fazer tudo isso onde você é o consumidor, onde você está gerando a energia que você está consumindo.
A fatura de energia ela é representativa no nosso dia a dia, na nossa relação de vida hoje, né? E sem pensar nos modelos de negócio que virão. Né? No aplicativo que a gente falou há pouco aqui, do smartphone, né? Eu vejo logo ali, igual a gente faz o Pix hoje, né? do dinheiro monetário, muito provavelmente a gente vai fazer o Pix energético, né? Eu vou dizer, olha, eu tenho aqui sim um crédito e eu vou te transferir em energia. E isso vai acontecer. Então, ela vai fazer essa nova onda energética que foi aberta em função da descentralização das possibilidades da energia, porque a gente até há pouco falou a energia era algo centralizado, a energia era algo que a gente não pensava a respeito, né? Eu tinha que ter e pronto. Não, agora mudou. Eu posso fazer parte dessa combinação. Então, a gente vai ver tudo isso acontecer. E aí, num papo que a gente estava um pouquinho antes do nosso intervalo, a grande oportunidade, e se a gente está falando no micromundo, que é esse nosso mundo, no mundo individual, pessoal. Agora, quando a gente vai para o macro, né, o macro energético, eu percebo também uma questão de segurança energética para os países. De novo, o exemplo do que está acontecendo lá fora. Né? Então, se eu não pensar enquanto nação, enquanto país, a minha disponibilidade energética é um risco muito grande de eu ficar vulnerável, né? Então é vulnerabilidade. Então quando você começa a pensar numa reindustrialização global, que eu acredito que vai existir em função desses aspectos, aonde é que eu vou colocar a minha indústria? Né? Eu vou buscar locais no mundo, né, as grandes organizações, para colocarem as suas fábricas. O Brasil tem uma grande oportunidade aí. Com certeza. Nós temos a eólica, que a gente falou, uma possibilidade de biomassa enorme, porque é um país com um agro muito forte, então ele tem essa disponibilidade do rejeito, né, do agronegócio, que pode se transformar em energia. Nós temos a questão do resíduo, né? Meu amigo Yuri da Abrem sabe disso, o quanto que a gente pode fazer com a questão da energia gerada através do resíduo sólido urbano. Nós temos a solar, quando você imaginar nesse país quase você consegue fazer solar. Então, assim, e 220 milhões de pessoas. Então, a gente tem demanda, a gente tem escala. Então, um parque industrial que precisa ser repensado, a gente precisa reindustrializar esse país, sem nenhuma dúvida, e a energia é pano de fundo, é base disso. E para fazer essa reindustrialização, vai ser gasto energia. Então, a gente é um ciclo não tem como fugir dele, né? E a gente vê uma discussão aí, a gente teve recentemente publicada a portaria que abre, né, o mercado livre de energia, o ACL, né, o mais formal, Ambiente de Contratação Livre, para o Grupo A, né? A gente sabe, tem ali algumas definições a partir de 2024, né? A gente soltou uma matéria, então se você quiser saber, é só ir lá no nosso site. E como que você vê essa abertura do mercado, né? Há uma discussão, isso vai afetar a geração distribuída? Eu queria ouvir sua opinião sobre esse assunto. Qualquer movimento, ele não é... Toda ação tem a reação e nós estamos vivendo conectados, né? Então, claro, sem dúvida nenhuma, rearranjos vão acontecer, né? Agora, eu vejo de forma positiva, eu acho que quanto mais oportunidades você gera e você dá às pessoas, às empresas, isso é positivo, é oportuno. Acredito que a GD ela continua crescendo, porque pela questão do que a gente falou, né, a geração distribuída está muito ligada a uma questão da geração própria de energia, do prosumidor. Né? Então, nós vamos ter mercados distintos. Você vai ter um mercado da alta, dos 500, que vai querer aproveitar essa oportunidade e ir para essa possibilidade de negócio, de geração, sendo ele cliente final ou sendo ele ofertante de soluções no aspecto energético. Mas também a gente vai continuar tendo uma demanda muito grande pela geração própria. Se a gente for olhar para os números de hoje, Érica, e aí voltando um pouco na questão da BGD, é muito desse do nosso dia a dia, do nosso trabalho, mais de 90%, 95% das UCs que a gente tem, das unidades consumidoras, ou seja, das usinas, estão na microgeração.
né? A gente até também trouxe matérias apontando aí, né? A gente utilizou ali os dados da própria ANEEL, que divulga, né, dados abertos. E é isso, né? Eu sempre bato quando tem uma discussão, falo, gente, mas a micro que movimenta a solar dentro da geração distribuída. É isso. E aí, quando você olha a impotência, 85% está na microgeração. Então, é lógico que, como eu disse, né, a gente vai ter que ver como é que o mercado vai se comportar, né? O outro exemplo que eu dou muito recente a gente começou a discutir sobre investimentos, possibilidade de investimentos, plataformas de investimentos e tudo. Isso não quer dizer que todo mundo foi para o mercado de investimento. As pessoas ainda são relativamente conservadoras, né? Elas olham aquilo e falam, poxa, mas qual é o movimento que eu preciso fazer para isso? Então, assim, eu acredito que no nível da pessoa física, do pessoal, do pequeno negócio, vai ter que ser muito simples essa operação para que eu vá para isso. Porque se eu tiver que ir para o Mercado Livre, mas eu tenho que ficar olhando quanto que está o PLD, né? Isso. Que não é algo simples, né? O PLD, até os profissionais que atuam, é cada dia um aprendizado novo. Sabe? Então, assim, não que você for olhar para a massa, a grande massa da população, inclusive você olha para os mercados onde aconteceu já essa abertura, não foi assim, aconteceu, vamos para lá. Não, peraí, calma. Olha para a própria GD. A ideia era muito boa, ver o tempo que nós levamos para que aquilo fosse entendido, para que crescesse e tudo. Então, eu entendo que, sabe, tem que esperar para ver como é que o mercado vai se comportar. E eu, particularmente, acredito que a gente ainda continua com um crescimento significativo, forte em função dessas lógicas pessoais e de consumo. E também tem outro fator, não sei se você vai concordar, né, com a minha opinião, lógico, é uma opinião, que a gente tem um armazenamento. Então, pensa uma unidade consumidora residencial trabalhando uma tarifa branca com uma bateria. Né? Então, eu acho que isso também faz total diferença. Tem uma discussão que, enfim, né, que a gente já sabe, é comprovado hoje, por números, que você, dependendo do perfil, né, claro, que você alugar um carro é mais barato que você ter um carro. Eu vou entrar nessa estatística. Eu tenho um carro alugado. Então. Né? A gente tem 2 carros e é muito mais econômico no custo-benefício. Né? Você não paga um IPVA, você não paga um seguro, manutenção, pneu, nada. Você vai colocar só um combustível. Lógico, você não vai ter aquele bem. Só que a relação custo-benefício... Se você tem um investimento que a rentabilidade te permite, para mim, é o melhor dos negócios. Ok. Perfeito. A Érica, pega a massa. Não. Você pode mostrar... Eu vivo isso dentro de casa. Você pode mostrar o número. A pessoa fala, não. Tá vendo o número? Fala, não. Por quê? Porque para ela aquilo não... Então, assim, onde eu volto nisso, né? Não porque você vai ter um modelo, às vezes, que te permita participar dele, quer dizer que você vai participar dele. Então, eu acho que tem muito aspecto aí, muita coisa que a gente ainda não viveu para saber. E aí, quando você fala de armazenamento, e pegando um pouco a questão da 14300, o pessoal fala, mas em 2029... 2029, O que aconteceu em um ano, né? O que não vai acontecer em mais 7 anos? 2029, o mundo é outro, a tecnologia é outra, sabe? Assim, como é que vai ficar o percentual? Não é que a gente não tenha que discutir, a gente tem que discutir, a gente tem que definir, a gente, de novo, ANEEL, por favor, né, vamos fechar esse ciclo, mas ficar imobilizado porque em 2029, não, vai fazendo, coloque, busque. E até lá, muita discussão vai acontecer e projetos novos também. A gente acompanha a política brasileira, a gente sabe que uma lei está em constante mudança. O Senado, a Câmara trabalha para isso. A gente também tem os PLs do Executivo, então, assim, nada também... que possa ser... Não é imutável. Não, vai mudar. Só a Constituição, no momento, a gente pega ali como imutável, mas nada é imutável dentro. E o restante, até lá,
vai mudar, não tem a menor dúvida. A gente tem que estar preparado, entender o que está acontecendo, perceber aquele pensamento antigo, né? Os ventos mudarem, ajuste as velas, né? Então vamos ajustar as velas, porque os ventos vão mudar, né? A gente vai ter mudança tecnológica, regulatória, enfim, a gente vai ajustando, mas esse, inclusive, é um papel nosso, né? Hoje, dentro da ABGD, essa discussão regulatória, para onde vamos, o que é bom, o que não é bom. Esse é um dos papéis que a associação tem, inclusive, no mercado. Agora, é da dinâmica do mundo, né? Com certeza. A Vai gente mudar. vê aí o mercado europeu teve que fazer uma grande mudança com a dependência do gás russo. Que não né? estava previsto, Não escrito tava. em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E agora a Alemanha toda está se mobilizando. Tanto que a matéria que a gente publicou mostra ali o crescimento que lá é diferente, né? Um pouco o modelo de negócio. Mas assim, o crescimento da produção junto à carga que foi. E lá eles têm a bateria, né? Que a gente tá começando agora. A bateria, quando eu falo, né? Algumas pessoas, quando começou a solar, era tudo off-grid. Eu não vou lembrar quem que sentou na sua cadeira e falou exatamente isso. A solar começou com off-grid. Quando começou o on-grid, todo mundo falou, o off-grid vai acabar. E não acabou, Não acaba. porque tem situações. A gente tem lugares que não chegam a energia. A gente tem aí a Amazônia, Grande Amazônia é um exemplo. A gente tem um programa Mais Luz que mostra a substituição do gerador a diesel pela bateria. Então, eu acho que a gente conversou aqui nos bastidores antes da gente começar... pode mudar os modelos de negócio, mas a criação de emprego, a criação de novos modelos de negócio é algo que vai acontecer. Não tem como mudar isso. Não vai ter como... O setor de energia não tem como ele simplesmente desaparecer. É por isso, sabe? Porque no final do dia de hoje, de cada um de nós aqui que trabalha com isso, o que a gente buscou foi como é que a gente entrega mais energia. Seja capacitando, informando, educando, dando consultoria, seja uma associação como a nossa, como a BGD, trabalhando com seus associados, trabalhando com o mercado, trabalhando com seus atores, para que no final, como que a gente entrega mais energia hoje, mais energia democrática, renovável, de forma independente, enfim. Mas no final como que a gente entrega mais energia. E energia a gente, na história da humanidade, nós vamos precisar sempre. Com certeza, isso sem dúvida. Você me fez lembrar ali de um artigo que está na Lei 14.300, que a gente comentou aqui, sobre os excedentes, a venda de excedentes. Você acha que esse também pode ser uma saída aí, um dos modelos de negócio que pode acontecer? Você até comentou aí o Pix hoje, que a gente transfere o dinheiro. Eu lembro quando estava na faculdade, a gente fez ali um trabalho sobre o dinheiro virtual. E eu falava, na época eu só andava com cédulas de dinheiro, hoje na minha carteira só tem cartão. E ontem eu até estava comentando, eu nem sei, às vezes com cartão, só levo meu celular, que você aproxima ali no Apple Pay e pronto, maravilha. Como que você vê essa venda também possibilitando mais negócios? Eu entendo que vai acontecer, que é necessário e possível. A gente precisa pacificar algumas discussões, né? Eu acho que aí o setor tem que olhar para isso, as distribuidoras têm que entender que a GD, de fato, ajuda o sistema, né? E aí a gente melhorar esse diálogo, né? Por conta dos benefícios que a geração distribuída traz para o sistema, para as distribuidoras. E eu acho que na hora que a gente começar a entender isso, elas vão, na minha visão, perceber que, na verdade, ela pode ter a GD, o sistema pode ter, né, o grande sistema hoje, né, pode ter a GD como um bom aliado, né, porque vão acontecer casos onde, puxa, faz o seguinte, você quer gerar aí e compensar, e fazer uma compensação porque o seu vizinho não gera, ou enfim, eu vou comprar esse teu excedente porque, para mim, ele é muito melhor do que eu ter que, enfim, buscar isso de algum outro lugar. Então é isso, é saber que tem energia disponível, que alguém fez um investimento, que ainda é melhor ainda, né? Investimento privado, alguém fez. Sim. E eu concordo em... Tem aquele todo entrave, aquela burocracia da máquina pública. E eu concordo em a gente compartilhar o resultado disso. Vai acontecer, naturalmente vai acontecer uma racionalidade
um pouco mais inteligente aí, mas acho que a gente vai para isso sim. É um caminho. Isso já é realidade na Austrália. A gente tem um artigo, eu não vou me lembrar agora da edição da revista, que fala das plantas virtuais, né? Que é as baterias virtuais que acontecem. A Tesla domina ali, né? Porque a gente conhece a Tesla no carro, mas a Tesla é muito forte no armazenamento de energia lá fora, na Europa. E na Austrália acontece exatamente isso. Você entra, quando você vai instalar um sistema de energia, você pode até receber um subsídio em questão de dinheiro mesmo, em questão dos juros mais baixos no financiamento, e aí você se compromete a uma porcentagem da energia que você vai gerar, ela vai ser destinada ao governo, ao Estado, que vai fazer esse remanejamento para as unidades próximas, porque não tem custo de manutenção de distribuição, já está junto à carga, já está ali na carga do seu vizinho, no seu próprio bairro. Então isso é bem legal. Eu acredito que ainda vou ver esse modelo de negócio no Brasil. Nós vamos ver muitos. Eu acredito, Érica, assim, que a gente não sabe ainda o que virá, né? Eu falo, a gente vamos ter que pegar essa conversa nossa daqui a alguns anos e falar, nossa, olha, na época não tinha. É igual olhar, né, para trás hoje e falar, gente, não tinha isso, como é que vivemos sem isso, né? E vamos viver, né? E vão chegar muitos modelos, né, por conta disso, né, de inteligência, da ideia do smart grid, da ideia da eficiência energética, né, são propostas, né, dos modelos de ESG que estão pressionando para isso. É isso que eu ia falar também. Então, há um arcabouço aí, há uma tendência aí da gente muito forte, já apontada, da gente caminhar para isso, né. Então, vale a pena acreditar nesse negócio, ficar nele, se aprofundar, estudar, ser curioso, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Tem muita informação. Hoje o acesso à informação está aí, né? Acho que saber até filtrar, né? O que ler, o que ver. Mas nós vamos evoluir, não tenho dúvida não. Não tenho dúvida. Crispim, o papo está muito bom, mas a gente tem que sempre finalizar aqui. Mas olha, eu já sei que a gente vai ter que voltar aqui nesse mesmo lugar. Ou quem sabe tem novidade vindo por aí no Papo Solar em outro lugar. Mas agora, para a gente encerrar o papo, eu queria que você compartilhasse, eu sempre peço isso, que eu acho que é uma forma até do integrador, que é nosso principal público aqui, não que a gente não goste de todo mundo, mas o integrador a gente tem um carinho, né? Claro. Porque é ele que é o que movimenta o mercado de energia solar. Eu queria que você compartilhasse uma experiência sua que falou, poxa, isso eu aprendi, tirei uma lição dali e compartilhar aqui com a gente, para a gente também aprender através da sua experiência. Então, Érica, foram várias nesse período, né? Mas o que eu vejo, o que eu vi, assim, falando do integrador e da minha experiência, né, com esse setor, com eles, né, ou a minha experiência também como integrador, é você perceber a transformação que né, no caso, para o cliente final, né, para aquele que faz uso de um sistema, né, ele entender de fato, naquele óbvio oculto, dele deixar de ser um usuário do sistema e passar a ser um prosumidor. E quem na ponta faz isso, ou quem leva isso, são esses milhares de integradores, né? Então a satisfação que eu vi muitas vezes quando a gente teve a oportunidade de colocar sistemas fotovoltaicos, o resultado aparecer, porque às vezes as pessoas também têm isso, né? Eu acho que antes muito mais, né? Agora menos porque tá pulverizado, né? Tá aí, tá claro. Mas no início ali, quando você colocava um sistema e falava, olha, a sua fatura vai baixar, você vai gerar a sua própria energia e tudo mais. E quando chegava a fatura, né, e aquilo, a pessoa olhava e falava assim, caramba, é verdade. Eu saí de uma conta de R$800, R$700 por mês, hoje eu estou pagando 70. Nossa. E te mandava no WhatsApp, poxa, olha aqui, tipo assim, olha, aconteceu. Ia acontecer. Então, viver tudo isso e saber de novo, né, que o bacana desse negócio, o bacana da geração própria, o bacana da geração distribuída, é que ela é de muitos, né? São muitos que fazem isso acontecer todo dia. O que eu acho que é fundamental para fechar, porque todo direito que a gente passou a ter, ele carrega uma responsabilidade, né? Sim, então, os deveres também vêm juntos. Os deveres vêm juntos, exato. Então, assim,
O que eu acho que é fundamental é esse setor olhar com muita atenção para isso que ele pode fazer. Então, para de verdade ele estar instalando, colocando, pensando a melhor opção para esse cliente final. Esse cliente final, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele está acreditando naquilo que você está dizendo. Ele não conhece do sistema, ele não conhece do módulo, ele tem uma vaga ideia da compensação. Então é uma responsabilidade muito grande nossa, por exemplo, de vocês, nossa enquanto associação, um canal solar, como ente, né, de comunicação e tudo, bater nessa tecla com o nosso público aí, com o integrador, e dizer, olha, atento a trabalhos, entregas de qualidade, porque isso influencia todo o setor. Então, foram várias as experiências nesse sentido de ver que funcionou e que as pessoas estão muito satisfeitas e que mudou a vida delas, né? Não, nesse sentido. Isso a gente vê, né? Quando a gente conta ali os relatos, a gente teve até a oportunidade de conversar com o Jean, né, no episódio anterior do Papo Solar, e ele fala que o momento de entrega para o cliente tem que ser comemorado. E o segundo mês, né? O primeiro, dependendo de quando você instala, não vai compensar totalmente. Mas o segundo mês é o segundo, assim, que você tem que... Olha isso aqui, mudou a sua vida, né? É muito legal isso. E não é no segundo mês, né? Assim, o segundo mês está correto. Sim. Entendi o que você está dizendo. É que é o segundo, é o terceiro, é o quarto. É muito interessante, né? Você olhar e pensar o seguinte, caramba, pelo menos nos próximos 25 anos esse tema está apaziguado, está resolvido. Eu falo que, né, é uma proteção natural, financeira, de algo que é fundamental, né? Muita coisa pode acontecer em 25 anos na vida das pessoas, mas Sim. Você saber que, olha, a minha energia, de alguma maneira, ela tá garantida, né? É quase um paralelo à casa própria, né? A hora que você sai do aluguel, você fala, olha, agora eu tenho minha casa, não pago aluguel. Exato. Né? Olha, agora eu tenho a minha energia, eu estou resolvido nisso. Então, o quanto que você não pode fazer com aquela economia? Viajar, investir, criação dos filhos, o custo de vida. E funciona para todos, né? Esse Sim. é o ponto. É para creche, é para oficina mecânica. Hospitais, principalmente. Sabe? É bom no que a gente... lindo quando a gente é legal, fala disso. É uma satisfação. É uma satisfação. Olhar e falar... Se passar em cima, vir né, a gente que tem rodado e tudo, você descer, começar a pousar numa determinada cidade, falar ali tem. Não, quando a gente vai, né, de um ponto para o outro do avião, a gente realmente começa a descer, você consegue ver. Um que eu amo é o aeroporto de Salvador, né, porque você não vê só nas casas, você vê no aeroporto. Já tá. Coisa mais linda, né? Então. Bom, Crispim, e por último eu queria que você olhasse para sua câmera, que está aqui à minha esquerda, e deixasse uma mensagem para o setor, para o profissional de energia solar. Qual que é o recado que você quer passar para ele agora, é o seu momento? Eu acho que a gente falou um pouco aqui, né? Falamos muito, né? Ajuste as suas velas, né? Já que a gente falou da energia, o vento é uma forma de energia. Provavelmente a direção dos ventos vai mudar, né? Olhe para a sua vida certamente foi feita de mudanças. Agora tenha uma convicção, tenha uma certeza, o setor vai continuar crescendo, ele vai precisar de gente, vai precisar de profissionais, né? Então se capacite, busque informação, busque estar antenado com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, busque as associações, né? A BGD é uma alternativa, tem outras boas alternativas no setor para que você possa compartilhar ideias, estar a par do que está acontecendo, para que você tenha representatividade. Então a gente está aí nessa busca também, mas confie, trabalhe, né? Vai acontecer, tem acontecido, a gente vai continuar crescendo. É ótimo. É realmente a mensagem que a gente precisa e é a realidade. Não, é verdade. Esse papo todo mostrou claramente que é um setor que não tem como parar. Não. Assim... Agora, ele vai ser competitivo, né? Assim, então, por isso, tudo isso. Então, por isso tem que se qualificar, tem que conhecer as leis, tem que conhecer as normas brasileiras, enfim, tudo isso que a gente sempre participar dos eventos. Fazer um network. Participar das feiras e ver o que está chegando, quais são as tendências, ouvir o Papo Solar para ver, né? É isso, vir aqui fazer os cursos, se capacitar, tudo isso, né? Acho que faz parte.
Nossa, Crispim, eu agradeço imensamente pelo seu tempo aqui, que a gente pôde conversar, pôde falar sobre o setor, falou sobre questões além do setor de energia solar, né, o setor elétrico, enfim, as tecnologias novas. Tenho só a agradecer você. Eu volto nos 70 anos da DGD. Opa! Não, nos 10, pelo amor de Deus, bom. já tá chegando já. Não, até porque os 70 eu acho que eu não Nem volto. sei como vai ser, né? Não. Crispim, muito Obrigado, obrigada, Érica. viu? Valeu a vocês. E é isso aí, pessoal. Encerramos mais um episódio do Papo Solar, aqui numa conversa muito gostosa com o Crispim, falando sobre o setor de energia solar. E, lógico, deixa aqui o convite para você curtir, compartilhar, se inscrever para receber todas as notificações. E lembre-se, é só ir na playlist do Papo Solar para você conferir esse e outros episódios. Até a próxima!